A gente tem o Bolsonaro, né? O Bolsonaro já é um problema razoável. Mas o que eu ia explicar para vocês, quando o Trump foi eleito, você deve ter visto algumas notícias sobre isso, Carlito. Acho que o Carlito caiu. A eleição americana, ela sofreu uma intervenção internacional, porque a gente tem o crescimento da China, tem o crescimento da Rússia. E surgiu, Gustavo Mendes, é quando a esquerda radical se encontra com a extrema-direita. Surgiu o discurso em círculos de esquerda de que o identitarismo é uma pauta liberal. E isso vem da geopolítica que passa pelo Putin, passa pelo Trump. Pedro, depois se você puder sair do GSM aí para sua imagem melhorar, a gente agradece. Voltar para a banda larga. Tá ruim? Agora melhorou um pouquinho? Gente, vamos pagar um pacote de internet pro Pedro Zambarda aí, porque, rapaz... Mas não é a minha internet, viu? Tá todo mundo com Claro aqui em São Paulo sofrendo pra caramba. Eu preciso contratar duas, não tem jeito. As operadoras aqui é tudo uma merda. Mas vou deixar minha telinha menor, tá um pouquinho mais nítido agora, se eu deixo pequenininho. Como é que tá? Ruim do mesmo jeito, mas pode falar. Tá ruim? Não, tô vendo aqui, tô me vendo aqui, então acho que tá normal. Mas é o seguinte, existe essa articulação internacional e isso se reflete no discurso de muitos atores da esquerda que a gente vê aí. É uma briga que não tem nada a ver com a pessoa que é enquadrada, que é preta, da periferia pela polícia, mas é uma briga que envolve os Estados Unidos, que passou a abraçar essas pautas de minoria dentro do seio liberal, com países que querem desestabilizar o Ocidente. Isso não é teoria da conspiração, tá, gente? Tem uma lista do Departamento de Inteligência americano, que inclusive é a galera que disseminou mentira de que a vacina norte-americana era menos efetiva do que a russa, gente que disseminou mentira de que a cloroquina funcionava. Isso não vem do Bolsonaro, isso é externo. Você tinha um médico como o Didier Raoult na França que fazia esse tipo de coisa. E tudo isso passa pela pauta das minorias. Ele voltou atrás, ele disse que era mentira, que ele não... Quando o Nicolas... Não, mas deixa eu só pegar o ponto. Quando o Nicolas fala contra as trans, isso precisa ficar muito claro. Por que essa pauta tem tanto alcance, Gustavo? É por causa do sensacionalismo? Não, gente. Não, gente. O Nicolas está sendo abastecido com dinheiro porque existe uma pauta internacional contra os avanços nos direitos humanos, que envolve disputa geopolítica entre potências. A gente precisa trazer isso, porque tem uns meia tigela. Eu vou dar nome aqui, que às vezes aparece no Brasil 247 e que ganha projeção, e que estão pregando, na verdade, desinformação sobre minorias. E aí esse discurso ganha força dentro da esquerda, inclusive. Eu estou trazendo um pouco esse discurso, estou falando um pouquinho mais alto que o normal, porque isso é uma coisa que me deixa profundamente ofendido e é uma disputa muito mais delicada do que parece. Porque aí mexe com dinheiro, gente. Tem gente poderosa que quer que o Nicolas marginalize as mulheres. Tem gente poderosa que quer que o Bolsonaro fale sobre o retorno da ditadura militar, porque não pode ter direito social. O jogo é muito mais bruto do que parece. Então, quando vierem falar que é uma questão de minorias, refute. As pessoas que estão brigando pelo pessoal preto marginalizado, o pessoal que quer um tratamento digno por parte da polícia, esses querem realmente o avanço social. Quem está dizendo o contrário disso é porque tem algum interesse financeiro nesse discurso. Pedro Zambarda, sabe o que eu fiquei chocado também? A repercussão do caso do Paulo Galo. Baixíssima dentro da esquerda. Sim. Baixíssima. Porque esse interesse atua, inclusive, nisso, viu, Carlito? O Paulo Galo é visto como um agente agitador, é visto nos círculos do governo Lula. É importante a gente fazer essa denúncia. E é um cara que está brigando, quando ele bota fogo lá no Barba Gato, eu não vou entrar no mérito judicial, realmente, aquilo é um crime e é foda defender aquilo no mérito. Mas como disputa civilizacional, eu não vejo mais sentido da gente ficar dando nome de bandeirante para via pública, gente. Então, você entrou ou a gente conta a história que existiu uma ditadura de 21 anos, ou a gente conta a história que foi a Revolução de 64. Os dois não dá. Decidam-se. Ou o nome do viaduto é Jango Goulart, ou é Castelo Branco. Se a gente contar as duas histórias juntas, não tem acordo. Não há nexo. Não, e sem falar também no ponto... que acha que é razoável isso. Não é razoável. O Gustavo até tocou agora aí que teve a troca, né, do nome da futura Via 2, Verde 2, se não me engano, aí em São Paulo, que ia chamar Paulo Freire.
e que foi modificada pelo desequilibrado do Tarcísio de Freitas, que não é bonzinho, que não é moderado, que não é técnico, porque o nazista técnico continua sendo nazista, o fascista técnico continua sendo fascista, o bolsonarista neofascista supostamente técnico continua sendo neofascista. Então esse ódio que a gente viu ele explanando ontem fica evidente quando ele vai lá dar aquelas marretadas, coloca para fora todo o desequilíbrio que ele tem. Agora, sabe o que me chama a atenção? Eu vou explicar por que é chocante falar do Fernão Dias ainda nos dias de hoje, ou talvez não, já que tem uma identificação do Bolsonaro, do próprio Tarcísio de Freitas com a figura do Fernão Dias. E eu queria, antes de tudo, desafiar aqui os bolsonaristas que atacam o Paulo Freire. De cara, quem aceitar esse desafio e conseguir promover esse relatório, eu vou ter o prazer de divulgar aqui no meu canal. Tem 441 mil seguidores aqui, tem 83 mil seguidores no Facebook, eu tenho o prazer de divulgar, Gustavo. Eu desafio qualquer especialista em educação, em linguística bolsonarista, a pegar 500 trabalhadores adultos que trabalhem no corte de cana e eles terão 45 dias, seguindo a jornada de mais ou menos 4 horas de aula por dia, ainda vou dar essa quantidade de aulas para ele, de segunda a sexta, para que eles alfabetizem no mínimo 300, como fez o Paulo Freire, no experimento dele. Primeiro desafio. E a segunda coisa, por que os bolsonaristas têm tanto ódio do Paulo Freire? Porque o Paulo Freire ele falava sobre a emancipação do indivíduo através da educação. O que essas pessoas querem fazer é tornar a sociedade escravas de si. Das prisões, das conspirações, nas prisões desses vícios que o Pedro Zambada trouxe aqui também. Porque se a gente for levar para o cálculo matemático, Pedro e Gustavo, o trabalho alusivo à escravidão está compensando. Porque eu coloco a pessoa para trabalhar ali, ameaço tirar a vida dela, faturo milhões e milhões e milhões, e depois eu pago 35 mil para cada um pela escravidão e tá bacana. A maioria nem é descoberto, Carlito. É o que a gente viu recentemente no caso da Salton, né, Pedro? E no caso do Fernão Dias, sabe o que me choca, Gustavo? Ou talvez não, né? Porque o Fernão Dias é a materialização do que o Bolsonaro é. Ele tinha ódio de preto, e ele tinha ódio de indígena, e tinha ódio da religiosidade também. Tanto que ele criou um conflito com os jesuítas, porque os jesuítas não aceitavam o que ele fazia com os nativos brasileiros. Eles queriam pegar os indígenas para escravizar. Sabe qual outra coincidência tem envolvendo também o Fernão Dias, Pedro e Gustavo? O Fernão Dias matou um filho enforcado, acusando o filho de conspiração. Essa história lembra a relação de algum pai com algum filho aí, que sempre acha que tem alguma conspiração? E outra relação também que existia... Não dá ideia, vai que o Carluxo tem ideia aí, não sei. E outra relação que existia entre o Fernão Dias, o Bolsonaro, e a gente até citou o Galo aqui, o Borba Gato, é que o Fernão Dias era sogro do Borba Gato. E ele fez do trabalho de Bandeirantes ali um trabalho familiar. Ou seja, assim como o clã Bolsonaro faz da política um trabalho familiar. Faz um negócio da família. Então, você substituir um cara que é referência global, o Paulo Freire tem um busto, Gustavo, lá em Cambridge, na universidade, uma das mais respeitadas do mundo, na Inglaterra. Foi homenageado recentemente na Universidade de Colômbia. Ele tem mais de 32, se não me falha a memória, eu posso estar equivocado aqui, mas são mais de 2 dezenas de títulos doutor honoris causa em várias universidades do mundo. O método Paulo Freire é inserido em uma escola chamada Escola da Ponte, em Portugal, que analisa os alunos como um todo, e não apenas pela prova ou pela atividade valendo nota. Eu fui pré-aprovado em uma especialização em educação em Harvard, utilizando conceitos de Paulo Freire na minha tese lá de especialização, para falar sobre educação. Só que eles querem apagar essas pessoas da memória. E ainda tem um fator claro, né? Porque o Paulo Freire, nordestino, né? Não pode ter um nordestino foda como o Paulo Freire, sendo referência e falando a verdade para esse povo.